Você já riu, se emocionou e talvez até chorou assistindo. Mas você já parou para pensar quem foi o gênio por trás dessa obra-prima da TV? Como um simples programa mexicano se tornou um fenômeno mundial? Hoje, vamos contar a história de Roberto Gómez Bolaños, o criador e revelar os segredos do seriado que marcou gerações. Prepare-se para uma viagem no tempo. Nosso protagonista de hoje nasceu no dia 21 de fevereiro de 1929, na Cidade do México. Mas antes de se tornar um dos maiores comediantes de todos os tempos, ele seguiu um caminho completamente diferente. Estudou engenharia. Só que seu verdadeiro talento era outro: a escrita. Bolaños começou sua carreira escrevendo roteiros para rádio, cinema e televisão. E foi nessa época que ganhou o apelido de Chespirito, uma versão mexicana do nome Shakespeare, por causa do seu talento incrível para criar histórias. Em 1971, estreava na televisão mexicana como um quadro dentro de outro programa. Mas foi tão bem recebido que logo se transformou em um seriado próprio. A premissa era simples: um menino órfão que vivia em um barril e se metia em confusões com seus vizinhos. Mas a simplicidade do programa escondia algo muito maior. Não era só comédia, era uma crítica social disfarçada de humor. Mas não seria o que é sem sua galeria de personagens inesquecíveis. Vamos relembrar alguns deles. Chaves, interpretado por Roberto Gómez Bolaños, o protagonista inocente e atrapalhado que conquistou corações no mundo inteiro. Seu Madruga, interpretado por Ramón Valdés, o eterno desempregado que sempre fugia do aluguel e conquistou o carinho do público com seu jeitão rabugento. Dona Florinda, interpretada por Florinda Mesa, a mãe superprotetora do Kiko, famosa por suas bofetadas no Seu Madruga. Professor Girafales, interpretado por Rubem Aguirre, o educado professor que vivia um romance com Dona Florinda. Kiko, interpretado por Carlos Villagrán, o menino mimado e chorão que sempre provocava o Chaves. Bruxa do 71, interpretada por Angelines Fernandes, a vizinha misteriosa que sempre foi apaixonada pelo Seu Madruga. Cada personagem tinha uma personalidade única e representava um estereótipo comum na sociedade. Essa mistura fez de um programa atemporal, onde todo mundo se identificava com alguém. O sucesso do seriado foi muito além do México. Em mais de 50 anos, foi exibido em mais de 20 países e continua conquistando fãs até hoje. No Brasil, virou um fenômeno absoluto, sendo reprisado por décadas no SBT. E mesmo com episódios antigos, o público nunca se cansou das histórias da vila. Mas você sabia que chegou a ser o programa mais assistido do México nos anos 70 e 80? Em alguns momentos, a audiência era tão grande que superava a de grandes eventos esportivos. Um verdadeiro marco da televisão. Mas como toda boa história, também teve um fim. Em 1980, o programa foi encerrado e anos depois, Roberto Bolaños decidiu se aposentar. Mas seu legado jamais foi esquecido. Ele ainda trabalhou em outros projetos e continuou sendo uma figura admirada até sua morte, em 28 de novembro de 2014. O impacto de Chespirito foi tão grande que até hoje ele é lembrado como um dos maiores gênios do humor. Seu trabalho influenciou gerações e continua vivo na memória de milhões de fãs ao redor do mundo. Antes de acabar, que tal algumas curiosidades sobre que talvez você não saiba? O nome verdadeiro do Chaves nunca foi revelado no seriado. Em um episódio, ele começa a dizer, mas alguém interrompe. O número 8 no nome original vem do canal onde o programa era exibido no México. O barril do Chaves não era sua casa. Em vários episódios, ele revela que mora em um apartamento, mas sempre ficava no barril. O último episódio foi gravado em 1980, mas o programa ainda continua sendo exibido em vários países.
Florinda Meza e Roberto Bolanhos eram casados na vida real. Depois de tantos anos, continua sendo um dos programas mais amados da TV. O humor simples, os personagens inesquecíveis e as mensagens por trás de cada episódio fizeram desse seriado uma verdadeira obra-prima. E agora eu quero saber, qual é o seu episódio favorito de Chaves? Comenta aqui embaixo e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. Até a próxima! Gap 2.28. A influência do Chaves vai muito além do seu México natal. Aqui no Brasil, o seriado virou praticamente patrimônio da TV à tarde, com gerações inteiras crescendo com as travessuras da Turma da Vila. A simplicidade e o jeitinho familiar do Chaves romperam a barreira do idioma, transformando-o num fenômeno cultural em países como Peru, Argentina e até na Espanha. Nesses países, Chaves não é só um programa de TV, é uma experiência cultural compartilhada, tipo um cafezinho da tarde com os amigos. Festivais, peças de teatro e até estudos acadêmicos surgiram para celebrar e analisar o impacto dessa série icônica. Os personagens foram imortalizados em murais, estátuas e, claro, em incontáveis memes, provando que o humor e a humanidade deles são universais, tipo o sabor de um brigadeiro. Nos Estados Unidos, Chaves também conquistou o coração de muitos, principalmente na comunidade hispânica. O programa serve como uma ponte nostálgica para suas raízes culturais, oferecendo conforto e risadas para todas as idades, igualzinho a um abraço da vovó. É incrível ver como um programa com origens tão humildes influenciou a cultura pop mundial. Os temas de amizade, comunidade e resiliência, tão presentes no nosso dia a dia, ressoam com todo mundo, fazendo do Chaves um clássico atemporal, tipo um pagodinho de mesa de bar. Então, não importa se você cresceu chamando ele de Chaves ou de El Chavo, o impacto é o mesmo, uma prova do poder de uma narrativa simples e sincera, que toca o coração. E com isso, fechamos mais um capítulo sobre o legado de Roberto Gomes Bolanhos e sua criação inesquecível. Obrigado por embarcarem nessa jornada com a gente. Não se esqueçam de comentar qual a sua adaptação internacional favorita ou a sua melhor lembrança do Chaves, e de dar aquele like se curtiram o vídeo. Até a próxima! E o impacto cultural do Chaves não para por aí. Ele se estende para um universo de produtos que a gente pode levar para casa, sabe? De brinquedos a roupas, passando até por utensílios domésticos. Os personagens do Chaves foram imortalizados em várias formas, pertinho da gente. Bonequinhos do Chaves, do Kiko e da Chiquinha são itens de colecionador super populares, guardados com carinho por quem cresceu assistindo ao programa. Esses brinquedos dão vida aos personagens, né? E permitem que os fãs recriem as cenas e momentos favoritos da série, igualzinho quando a gente brincava de Chaves na infância. As roupas com frases e imagens icônicas do programa também são um sucesso, permitindo que os fãs vistam, literalmente, o seu amor por Chaves. De camisetas a moletons, essas peças viraram item essencial no guarda-roupa de muita gente, uma lembrança gostosa daqueles tempos mais simples, tipo um cafezinho com pão na chapa. Mas não para por aí. Tem utensílios de cozinha, roupa de cama e até material escolar com os personagens do Chaves, garantindo que a presença do programa seja sentida em cada cantinho da casa, igual cheiro de bolo da vovó. Esses produtos não só homenageiam a série, mas também ajudam a apresentar o Chaves para as novas gerações, mantendo esse legado vivo, passando de pai para filho, igual receita de família. E por falar em legado, a base de fãs dedicados do Chaves é a prova de que o programa é atemporal. Fã-clubes e comunidades online pipocam pelo mundo todo, com fãs compartilhando episódios favoritos, discutindo teorias, até criando fanarts incríveis, tipo aqueles painéis de grafite que a gente vê em São Paulo. Essas comunidades organizam eventos e encontros, criando laços de amizade e nostalgia compartilhada, igual torcida de futebol em dia de clássico. De várias maneiras,
Esses produtos e a paixão dos fãs se tornaram uma extensão do universo do Chaves, permitindo que a mágica da vila continue viva, mesmo depois do último episódio. É um exemplo lindo de como uma história simples e sincera pode criar laços duradouros entre as pessoas, quebrando barreiras de tempo e geografia, tipo um gol do Pelé na Copa. Então, seja você fã de carteirinha ou alguém que está chegando agora, o mundo de produtos do Chaves tem algo para todo mundo, provando que o charme do programa é realmente eterno. Obrigado por embarcar com a gente nessa viagem pelo mundo do Chaves. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever para mais curiosidades sobre as suas séries favoritas. Até a próxima! Enquanto a mágica do Chaves acontecia na tela, existia um mundo igualmente fascinante por trás das câmeras. A amizade e a dedicação do elenco e da equipe foram essenciais para dar vida ao programa que tanto amamos. Uma história bastante conhecida envolve Roberto Gomes Bolanhos, ou Chespirito, como era carinhosamente chamado. Chespirito não era apenas um ator e escritor talentoso, mas também um mentor e amigo para seus colegas. Dizem que, durante os intervalos, ele reunia todos e contava piadas, fazia brincadeiras, tipo aquelas do programa do Silvio Santos, elevando o astral da equipe. Seu carinho e humor eram contagiantes, criando uma atmosfera familiar no set, bem parecido com o clima de um churrasco de domingo. Florinda Meza, a Dona Florinda, certa vez revelou como o elenco se ajudava com as falas e até improvisava cenas. Esse esforço conjunto trazia uma sensação autêntica e espontânea para o programa, tornando cada episódio único. Por exemplo, as icônicas cenas de pastelão entre Chaves e Kiko geralmente eram resultado de improvisos de última hora, cheios de reações genuínas e risadas. Era como assistir a um jogo da seleção na Copa pura emoção. Outra história comovente envolve Ramon Valdez, o nosso querido Seu Madruga. Conhecido por seu timing cômico, impecável e coração bondoso, Ramon era adorado por toda a equipe. Ele costumava levar comida caseira para o set, tipo uma marmita caprichada, compartilhando com todos e garantindo que ninguém ficasse com fome, igualzinho àquela tia que sempre traz um quitute para o almoço de família. Sua generosidade e simplicidade deixaram uma marca em todos que trabalharam com ele. O set de Chaves era um lugar onde amizades para a vida toda eram formadas. Maria Antonieta de Las Nieves, a Chiquinha, lembra como o elenco celebrava aniversários e ocasiões especiais juntos, muitas vezes fazendo festas surpresa e trocando presentes, bem no estilo amigo secreto de fim de ano. Esses momentos de alegria e união transcendiam a tela, adicionando profundidade aos personagens que eles interpretavam. A equipe técnica também tem suas histórias. Os engenheiros de som, por exemplo, às vezes eram pegos pelo riso durante as filmagens, causando várias repetições de cenas. Apesar dos atrasos ocasionais, o riso compartilhado só fortalecia o vínculo entre todos os envolvidos na produção, igualzinho quando a gente encontra os amigos para assistir a um show de stand-up. Essas histórias de bastidores destacam o amor e a dedicação que foram investidos na criação do Chaves. Elas nos lembram que a mágica do programa não estava apenas nos roteiros ou nas atuações, mas também nos relacionamentos genuínos e nas experiências compartilhadas por aqueles que o trouxeram à vida. Ao apreciarmos os episódios que conhecemos e amamos, vamos também valorizar as histórias não contadas e as pessoas por trás das câmeras que fizeram do Chaves uma parte eterna da história da televisão brasileira. A gente mergulha fundo no legado do Chaves e não tem como ignorar a quantidade de prêmios e reconhecimentos que o programa recebeu ao longo dos anos. Esses prêmios não só mostram o sucesso da série, mas também o impacto que ela teve em gerações e gerações de fãs. Tipo a gente, né? O Chaves ganhou vários prêmios importantes, mostrando a importância cultural e o carinho que o público do mundo todo tem por ele. Um dos mais importantes foi em 2005, quando o Roberto Gomes Bolanhos, o gênio por trás do programa, recebeu o Prêmio Ariel de Ouro. Esse prêmio
dado pela Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas, celebrou a carreira e a contribuição dele para o entretenimento. Além dos prêmios individuais, o próprio programa foi reconhecido internacionalmente. Em 2006, o Chaves entrou para o Hall da Fama da televisão mexicana, provando sua popularidade e influência. E o sucesso não ficou só na América Latina. O programa ganhou até o prêmio Ondas na Espanha, mostrando que o Chaves conquistou o mundo. E o impacto do Chaves chegou até nos Estados Unidos. Em 2012, o programa recebeu uma homenagem especial do Congresso americano pela sua contribuição cultural e influência positiva na comunidade hispânica. Esse reconhecimento mostrou que o Chaves une culturas e leva alegria para todo mundo. Mas não para por aí. O Chaves também recebeu vários prêmios de fãs e da mídia. O programa vive aparecendo em listas dos melhores programas de TV de todos os tempos. E os personagens são ícones da cultura popular, tipo o Pelé da comédia, sabe? A influência do Chaves aparece em convenções de fãs, eventos de homenagem e até em estudos acadêmicos que analisam o impacto do programa na cultura pop. Esses prêmios e reconhecimentos não são só troféus e certificados. Eles representam o carinho e a admiração que o Chaves inspira no mundo todo. Eles nos lembram da capacidade do programa de trazer risadas, alegria e um sentimento de união para milhões de pessoas, quebrando barreiras de idioma e cultura. Para terminar nossa viagem pelo mundo do Chaves, vamos agradecer o legado incrível que o Roberto Gomes Bolanhos e sua equipe deixaram. A dedicação, a criatividade e a paixão deles nos deram um tesouro que continua emocionando e alegrando a gente, provando que a magia do Chaves vai continuar viva por muitas gerações. A gente mergulha mais fundo no mundo do Chaves e fica impossível ignorar a influência gigantesca que esse programa teve na televisão e no humor no mundo todo, né? Tipo, o Chaves não só divertiu a galera, como inspirou uma pá de criadores e deixou uma marca eterna no entretenimento. Primeiro, vamos falar de como o Chaves meio que ditou um novo padrão para as comédias de situação, né? Aquela mistura única de humor, emoção, com uma pitada de crítica social, criou uma fórmula que muita gente tentou copiar depois. Programas tipo El Chavo del Ocho, que veio logo depois, e outras comédias latino-americanas pegaram emprestado bastante coisa do estilo do Chaves, mostrando que o legado dele é pra valer. E a influência não ficou só na América Latina, não. Nos Estados Unidos, vários programas de humor e esquetes se inspiraram naquela narrativa simples, mas profunda, do Chaves. Aquele humor que vem dos personagens e a capacidade de falar de coisas sérias com leveza acabaram aparecendo em vários programas de TV americanos. Na Europa, principalmente na Espanha, Chaves virou febre. A televisão espanhola viu uma onda de programas que lembram o estilo de comédia e os tipos de personagens que o Chaves deixou famosos. O sucesso lá na Espanha levou a adaptações locais e inspirou uma nova geração de comediantes que cresceram vendo as trapalhadas do Chaves e da turma. E olha que interessante, o impacto do Chaves na TV asiática também é de respeito. Em países como Japão e Filipinas, o programa foi dublado e exibido, conquistando uma galera fiel. Aqueles temas universais de amizade, comunidade e superação que o programa aborda tocam fundo no coração, né? Independente da cultura. E isso inspira criadores locais a colocarem elementos parecidos nos seus próprios trabalhos. Mesmo hoje em dia, na era digital, o Chaves continua inspirando quem cria conteúdo no YouTube, no TikTok, memes, paródias, homenagens de fãs. Tudo isso mantém o espírito do Chaves vivo, mostrando que a influência dele atravessa gerações e plataformas. Resumindo a ópera, Chaves não é só um programa, é tipo um patrimônio cultural que inspirou e continua inspirando criadores no mundo todo. Aquele jeitinho de misturar humor, emoção e humanidade virou referência na comédia, influenciando um montão de programas e artistas mundo afora. O legado do Chaves mostra o poder que as histórias têm de unir as pessoas pela risada e por experiências compartilhadas.
Pra gente fechar esse capítulo, vamos celebrar a influência incrível do Chaves na televisão e no humor do mundo todo. O impacto do programa é prova do talento do Roberto Gomes Bolanhos e da equipe dele, cuja criatividade e dedicação deixaram uma marca que vai continuar inspirando por muitas e muitas gerações.